imprevisto. Olha só, quero trocar uma ideia com vocês sobre uma coisa bastante importante que eu estava refletindo, né? Agora há pouco eu saí de uma consultoria conversando com um cara, a gente trocou uma ideia sobre isso. Ele fez algumas reclamações sobre alguns homens que ele convive, dizendo que os homens que ele conhece, que são do círculo social dele, são muito bananas, são desconstruídos, não sabem se impor, só comem carboidratos refinados e estão gordos, acima do peso, e a mulher manda neles, a família desrespeita eles, as mulheres desrespeitam eles, e eles não sabem se defender, elas fazem o que elas querem, elas que decidem tudo. Isso é planejado, rapaziada. Essa ideia do tal do homem mangina, do homem blue pill, do homem fraco, que a gente vê na mídia social o tempo todo, em filmes, você sempre vê o homem sendo reportado como um banana, como um cara burro, como um cara que não sabe fazer nada, como motivo de chacota, como idiota, que a mulher zoa ele sempre morre, ou se o cara é branco também, por exemplo. A gente teve até um caso lá no The Last of Us 2, né, pra quem conhece videogame, tem lá a cena que a mulher lá, que é empoderada, que é forte, ela vai lá e bate com um taco de beisebol na cabeça de um homem branco heterossexual. Isso é uma coisa que está sendo consolidada na sociedade, tá bom? Essa desconstrução dos homens é algo que está sendo implantado, que vem acontecendo já. Não é à toa que o homem ele é feminizado hoje. O homem foi feminizado com um propósito, rapaziada. Não é à toa, inclusive, que o próprio Putin, ele tem um vídeo, não estou defendendo ele, mas ele tem o Putin, a Rússia e a China. Vamos usar os países. A Rússia e a China. O Putin disse num vídeo que ele não vai permitir que essa ideologia entre no país dele. Vocês vão entender por quê. E outra coisa também é que a China disse que não vai permitir essa desconstrução dos homens, e lá eles estão incentivando os homens a serem masculinos. Eles têm aulas, etc., técnicas, cursos, não sei o que eles têm lá, uns eventos para fortalecer e incentivar a masculinização do homem. Um homem que não é masculino numa sociedade, rapaziada, generalizando de modo geral nas massas, no macro, ele compromete, essa sociedade é comprometida, ela é fragilizada. Isso é muito representado no exército. Uma coisa que a gente pode discutir, que é muito polêmica, é se é interessante as mulheres acessarem o serviço militar. Se nós queremos que as mulheres estejam lá presentes. Se é bom para o exército, se é bom para o nosso Ministério da Defesa, para a defesa de um país, que mulheres estejam no fronte. Não estou dizendo na administração e outros setores, mas sabemos muito bem que hoje, para uma mulher entrar no exército, rapaziada, ela não vai ter que passar pelos mesmos testes do que os homens passam, porque ela não vai conseguir superar a via de regra, isso é um fato. Fisicamente, as mulheres, elas não têm tanta resistência, digamos assim, tanta força para competir com a mesma régua, com os mesmos requisitos que são colocados para o público masculino, que vão entrar nos fuzileiros navais, na área da aeronáutica, que vão ali combater no ostensivo mesmo, na linha de fogo. Uma coisa que vocês têm que entender é que existe hoje um movimento para enfraquecer o homem, rapaziada. E a China e a Rússia estão sendo muito inteligentes, não permitindo que isso entre no país deles. Porque se isso continuar acontecendo, se as forças armadas forem enfraquecendo, se o homem continuar enfraquecendo, se tornando... Você vê nos Estados Unidos, cara, olha os Estados Unidos. Se eu não me engano, acho que a maioria da população, tanto masculina quanto feminina, é obesa. Imagina se estoura realmente uma, eu não vou falar os termos aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. E se estourar uma, sabemos muito bem o que? No futuro, principalmente, quando mais homens ainda estiverem desconstruídos, mais homens acima do peso, porque esse gráfico continua aumentando, mais homens fracos, que não sabem se defender, que não sabem proteger a si mesmo e a sua família, não sabem se impor. O que você acha que vai acontecer se houver um conflito entre esses países? Quem que vai ter mais chance de acabar vencendo? E isso está sendo implementado dentro das famílias das pessoas. O homem não tem essa autoridade dentro de casa, ele se torna um banana, ele não fala nada, ele abaixa a cabeça e fica quieto. Toda a autoridade do homem foi retirada, rapaziada. Por isso que cabe a você hoje em dia, que consome esses conteúdos, que é privilegiado, tem acesso a essa informação, não permitir que essa feminilização chegue até você, entre e contamine seu pensamento, e dentro daqueles também que você é responsável por eles. Seu filho, por exemplo, ou dentro da sua casa. Você não pode permitir que isso aconteça, porque na circunstância atual, rapaziada, o que eu quero dizer é o seguinte, essa guerra de ideologias é uma guerra que nós já perdemos. Já está perdido, isso é um fato. Nós não vamos vencer o feminismo com a Red Pill ou com o empoderamento masculino. A gente não vai conseguir vencê-los. O que a gente pode fazer no momento é somente resgatar os feridos. É só isso que a gente pode fazer. Resgatar os feridos e ajudar os próximos que não se feriram ainda a não se ferirem. A gente vive, acima de tudo, na era dos prazeres, que o prazer vem em primeiro lugar. Por isso que a narrativa feminina ou feminista é a que é consolidada e que deve ser aceita pelas pessoas. Tudo que a gente vê hoje atualmente é sobre putaria, sexo em primeiro lugar. Meus prazeres vêm acima de tudo.
Tanto é porque é por isso que eu estou dizendo que toda essa história de relacionamento sério, de casamento, de monogamia, vai se perder no decorrer dos anos. Porque o prazer está sendo colocado em primeiro lugar. Não a responsabilidade, não fazer o que é necessário, mas sempre fazer o que eu quero, visando sempre o que? Os prazeres. Tanto é por isso que nós temos aí aborto sendo aprovado em vários países, que no Brasil vai chegar também, métodos contraceptivos, a mulher basicamente ter 100% do controle reprodutivo, para que assim ela possa focar acima de tudo, principalmente não só nisso, mas entre outras coisas, né? Em primeiro lugar, nos prazeres sexuais que ela pode desfrutar. Então essa é uma batalha perdida, rapaziada. O tal de salvar o Ocidente, salvar o casamento tradicional, isso aí já era. Você pode salvar alguns homens. A gente não vai conseguir reverter para voltar ao que era antes. Foi como eu falei, cara, isso é uma estratégia que está sendo aplicada propositalmente. A desconstrução do homem, rapaziada, desconstrói, de certa forma, todo o tradicionalismo, toda essa força social, essa engrenagem que o homem sempre foi mais relevante na construção. Praticamente foi o homem que construiu a civilização com o apoio das mulheres, mas o homem sempre foi o protagonista. Se você vê Las Vegas, entre outras cidades, se não houvesse os homens colocando o esforço ali, braçal, na mão de obra, isso não existiria hoje em dia. Então o homem perdendo essa força, a sociedade começa a enfraquecer também. Só que esse enfraquecimento da sociedade, rapaziada, não é por acaso. Quando você enfraquece o homem dentro da família, a família é comprometida de um modo geral. O relacionamento sério é comprometido de modo geral. O casamento tradicional cristão é comprometido de modo geral. Fica mais fácil o quê? Você entrar dentro das famílias, cara. Que foi o que esse cara estava dizendo. Eu não consigo dizer nada, eu não consigo conviver, porque a narrativa feminista das mulheres que eu convivo é predominante. O que você pode fazer? Se afastar, que foi o que eu falei para ele. Quando eu passo por uma circunstância parecida, eu não tento colocar a minha narrativa em cima disso, porque eu não vou conseguir. Então eu me retiro disso. Eu tento salvar a minha pele e, de certa forma, conviver com quem tem uma mentalidade parecida. Por isso que você tem que formar certas guerrilhas, digamos assim, de homens. Não no sentido militar e de ataque e violência, não é isso que eu quero dizer. Mas certas, não milícias é uma palavra ruim, né? Mas certas tribos, rapaziada, certos clãs de homem, para que juntos vocês permaneçam fortalecidos e se fortaleçam mais, a união faz a força. Então, resgatando mais soldados, nós nos unimos, formamos nossas tribos, nossos pequenos clãs, para conseguir conviver de maneira saudável, de maneira beneficente, digamos assim, satisfatória, em meio a essa guerra, a esse campo de batalha, a esse bombardeio ideológico. É só isso que a gente pode fazer, resgatar esses caras. E quando o homem é desconstruído dentro disso, fica mais fácil você acessar a família, fica mais fácil você colocar essa ideologia na cabeça das mulheres. Quando o cara não tem autoridade ali dentro para conseguir impedir que isso se propague ou que a família dele seja contaminada. Isso é proposital. Enfraquecendo as famílias, rapaziada, enfraquecendo o homem, você enfraquece todo um Estado, você enfraquece todo um governo, você enfraquece toda uma defesa, principalmente militar daquele país. O que você acha que está acontecendo com a China e com a Rússia? Os caras só crescem. A China praticamente, economicamente, está presente no mundo inteiro. Você acha que é à toa que isso está acontecendo? Que eles não permitem que isso entre lá, principalmente na ideologia militar deles? Para encerrar o vídeo, foi isso que eu disse, cara. Se acontecer de estourar uma guerra, o lado do Ocidente aqui, que está enfraquecido, os homens estão desconstruídos e enfraquecidos, enfrentar os caras lá, em que o exército militar deles está sendo incentivado aos homens serem mais masculinos e força e lutar, e também não permitindo que a ideologia feminista entre dentro do Ministério da Defesa daquele país, quem você acha que vai ter mais vantagem num conflito, numa batalha entre esses dois? Você acha que isso é positivo para a defesa de um país? Homens gordos, desconstruídos, fracos, que não sabem se defender, inseguros e femininos? Tudo isso é proposital. Esse enfraquecimento da família e do homem compromete toda uma estrutura de defesa de um país para que, inclusive, seja mais fácil para penetrá-lo, ou você penetrá-lo ideologicamente, ou penetrá-lo também de maneira física, territorialmente. Isso não é por acaso, rapaziada. E a única coisa que a gente pode fazer do nosso lado de cá é nos fortalecer como homens, salvar os feridos, resgatar os feridos dessa guerra, desse bombardeio ideológico, formar nossas tribos para nos manter fortalecidos e fortes ainda através da união, e aqueles que ainda não se feriram, protegê-los para que eles não venham a se ferir. É só isso que a gente pode fazer, porque essa guerra ideológica contra o feminismo, contra a desconstrução do homem, já está perdida. Esse é o vídeo de hoje, um abraço.